A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, se reuniu hoje, né? Toda terça-feira ela se reúne, para discutir, então, temas importantes do agro e temas de interesse do setor que estão, então, na pauta no Congresso. E o jornalista Leandro de Souza, ele acompanhou essa reunião e vai conversar com a gente agora. Não é, Leandro? Uma boa tarde. Dessa pauta que foi discutida hoje pela FPA nesse almoço que acontece, né, nessa reunião toda terça-feira. Me corrija se eu estiver enganada, não é, Leandro? Uma boa tarde para você. Muita coisa nessa pauta. São 5 itens pelo que eu estou vendo aqui, né? E uma delas, antes de você falar rapidamente, a gente tem essa tarifa social de energia elétrica que deve ser votada, né? Tem que ser votada hoje ou amanhã, mas também foi discutida nessa reunião. Boa tarde agora. Obrigado, Simone. Boa tarde para você. Uma ótima tarde também para quem está conosco. Pois é, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que nas últimas semanas tem se reunido na sede da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, porque a nova sede ainda não foi estreada e, segundo informações, está muito bonita, viu, Simone? A gente vai ver, então, na semana que vem, quando isso acontecer. Mas vamos lá. Em relação à pauta, sobretudo, questões tributárias, viu, Simone? O que acontece? Primeiro, no que diz respeito à medida provisória número 1.300, que trata da tarifa social da energia elétrica. Já contamos para você aqui que esse projeto ele é prioritário para o governo exatamente por causa da visibilidade que ele tem, Simone. Mas ele tem impactos também em todos os segmentos. Veja bem, serão beneficiados 50 milhões de pessoas com a isenção da tarifa da energia elétrica, 60 milhões de pessoas com desconto de energia elétrica. Imagina o impacto disso na vida das pessoas. Então, claro que o governo trabalha para tentar aprovar essa matéria. Qual foi o problema? O texto está lá no Congresso Nacional e a matéria vence amanhã. Então, foi necessário fechar um acordo, foi chamada a Frente Parlamentar da Agropecuária. O deputado Arnaldo Jardim comentou a respeito desse assunto. Por quê? Porque a questão da tarifa também diz respeito à irrigação que consome o quê? Energia elétrica. E o que estava... Exatamente. E o que estava no texto? Que haveria o desconto para a irrigação noturna. Então, agora houve a abertura de uma negociação para que o texto seja votado na Câmara hoje e amanhã no Senado Federal, encerrando essa questão e beneficiando também o setor agropecuário. O deputado Arnaldo Jardim, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, comentou sobre o assunto. A gente separou esse trechinho, vamos assistir. Tem uma questão atinente ao agro que nós encaminhamos ontem ao relator Fernando Bezerra, que é a tarifa para o momento de irrigação. Hoje a regra que tem é que a irrigação tem uma tarifa diferenciada e ocorre à noite, que é exatamente quando há uma disponibilidade de energia, tá certo? Nós tivemos uma transformação que era a possibilidade que isso ocorresse em outros períodos. Há uma demanda do setor com relação a isso. A formulação que veio no texto, no nosso entender, ficou um pouco confusa, porque ela dá uma flexibilidade, ora pode ser à noite, ora pode ser durante o dia. O próprio setor elétrico reclamou disso, porque isso no seu planejamento também introduz um fator de perturbação. Ontem nós apresentamos uma proposta alternativa. É isso, melhorar essa questão que o deputado colocou, né? Permitindo que o setor, segmentos que precisem usar, por exemplo, a irrigação durante períodos diurnos, onde há o maior consumo, né, Simone? Eles sejam autorizados, mas são segmentos, são setores da economia. É bom a gente lembrar que o Brasil não tem problema de geração de energia elétrica, Simone. O nosso problema é na distribuição. O apagão que teve, por exemplo, 2 meses, 3 meses atrás, ele ocorreu exatamente porque houve uma sobrecarga de energia, porque o Piauí e o Ceará colocaram mais energia do que o necessário. Portanto, a gente tem energia para isso. Tem que investir na questão da distribuição. Né? E para investimentos tem um assunto que você vai me chamar agora daqui a pouquinho também. Exatamente, não é? A gente tem falado também sobre essa medida provisória, né, Leandro? A MP enviada pelo governo para compensar, então, a revogação do aumento do IOF, não é? Que inclui a tributação das letras de câmbio do agronegócio, que são as LCAs. A Frente Parlamentar da Agropecuária também discutiu esse assunto. É contra, tem esse posicionamento. Como é que está, então, essa negociação para barrar essa aprovação? A gente está vendo agora o lado da FPA. Simone, olha só, é importante até avaliar essa questão. O deputado Carlos Zaratini, que é o relator desse projeto, ele ficou de apresentar o texto, ele tinha ficado de apresentar o texto esta semana, porque entendia que era necessário flexibilizar mais para conseguir avançar nesta matéria. No entanto, houve uma percepção de que não há maioria para derrubar esse texto e, portanto, há uma grande possibilidade de a medida provisória ser aprovada exatamente como está. Diante desta expectativa, o que a Frente Parlamentar da Agropecuária fez, Simone? Recuou e
reduzir os danos, ou seja, vai negociar exatamente termos para que algumas debêntures, essas sejam retiradas, sobretudo as de investimento. Sabe, por exemplo, que os fiagros devem entrar na questão da tributação. Este é um ponto importante, Simone. E agora está trabalhando exatamente para tentar negociar um texto que seja, no mínimo, palatável. A gente separou um trecho do que disse o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, a respeito da taxação de 5% sobre a cédula do produto rural, sobre os fiagros e outros mecanismos financeiros que irrigam o setor, fazendo com que ele dependa menos do Plano Safra, ou seja, do orçamento público federal. Mas o governo viu ali uma possibilidade de compensar algumas medidas de queda de arrecadação, ou pelo menos abrindo mão, por exemplo, como é o caso do imposto de renda, que o governo vai deixar de arrecadar, e enxergou aí nessas letras uma possibilidade de compensar essa queda de arrecadação. Vamos ver o que disse o presidente da FPA, Pedro Lupion. Referente à tributação dos títulos do agro e, obviamente, a questão das LCAs, a gente tem batido muito nisso, mas nós estamos criando alternativas caso a gente não seja vitorioso na questão da tributação das LCAs. Então, dentro dessas alternativas, estamos tendo avanços importantes, como, por exemplo, os títulos todos de CRA, de CRI, tudo aquilo que está sendo negociado com o relator, esperando as devolutivas todos do que é que a gente vai poder chegar no momento da votação. Agora, nosso posicionamento sempre foi e continuará sendo contrário a qualquer tipo de tributação, e aí a discussão em plenário da gente ver o que é que a gente consegue colocar de resultado prático de votos e posicionamento nosso dentro do plenário na articulação da medida provisória. Primeiro, entender quando que ela será votada e quando ela vai para o plenário. Ela caduca comecinho de outubro, né? Começo de outubro. Então, a gente tem que entender se há a vontade política nesse sentido, se ela vai efetivamente à votação, se dentro dos acordos com as lideranças da Câmara está essa medida provisória para a gente ter essa contenção de danos em relação ao setor produtivo, e nós vamos continuar sempre firmes e atentos a esse tema.